pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do InovaCast, o podcast que está sendo gravado aqui diretamente do Inova, o maior evento do ano do Sebrae Distrito Federal. O segundo tema do nosso InovaCast tem tudo a ver com planejamento, com finanças, estratégias para um futuro financeiro sólido. Quem não quer chegar a esse futuro promissor? Para nos ajudar a entender quais os caminhos, André Weber, ele é economista, consultor em análise e planejamento financeiro empresarial de mais de 200 empresas, é um dos consultores do Sebrae DF. André, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Ao seu lado, quem vai nos ajudar é uma curitibana, Angélica Lessa, empreendedora com mais de 15 anos de experiência, CEO da Eagle Assessoria, embaixadora do Dallas Bank, e ajuda empresários a entender que dinheiro não se guarda, dinheiro se multiplica. Angélica, nós vamos explorar essa sua frase aqui, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E quem vai nos ajudar é a Bruna Alves, uma das analistas do Sebrae. Bem-vinda, Bruna, tudo bem? Bem-vindas todos vocês, estou muito feliz de estar aqui e já quero saber como ter um futuro próspero. Gente. Pois é, a primeira pergunta, como ter um futuro próspero na área empresarial? Vou começar com a Angélica. Nós precisamos ter muita clareza dos números, tanto quando a gente fala de empresas como pessoa física. A clareza é extremamente importante. Aquele que não domina os números está fadado ao fracasso. Tem gente que tem medo de colocar no papel para não tomar um susto. Ninguém acorda com vontade de fazer planejamento financeiro, ninguém acorda com vontade de fazer planilhas, mas a gente precisa entender se a tua empresa e se a sua pessoa física está gerando lucro, se a tua despesa é menor do que a tua receita. É a premissa básica. André, é por aí? É exatamente, perfeito. Ninguém acorda mesmo querendo fazer planejamento. Hoje eu vou planejar e tal. Então exige 3 pontos fundamentais. A pessoa tem que aprender, ganhar conhecimento a respeito do assunto, conhecimento técnico, ter boas ferramentas para trabalhar. Pode ser planilha, pode ser um sistema, desde que seja útil, e atitude. A questão comportamental é muito importante, que só conhecimento e ferramentas não resolveriam por si. Então a atitude, o perfil comportamental do empresário é fundamental. Eu queria só fazer um comentário que a Angélica falou a palavra mágica ali, que é sobre o lucro, né? Conseguir saber calcular a sua capacidade de pagamento, que está diretamente ligada ao lucro. Em termos de estratégia, eu acho fundamental a gente elucidar que 2 tipos de controle que são muito usados, né, o fluxo de caixa e o controle de resultado, cada vez mais fica óbvio, e a maioria das empresas é muito presa ao fluxo de caixa, mas na verdade, para bolar estratégias para um futuro seguro, o controle de resultado é muito mais útil, porque o controle de caixa ele acaba funcionando como um termômetro, né? Então ele mede consequências de fatos que já ocorreram. No controle de resultado, as empresas conseguem atuar em cima dos fatos que estão gerando as consequências. Então, ficar só olhando para o fluxo de caixa é muito arriscado, porque você está querendo entender o que se passa num organismo por meio do termômetro. E isso não ajuda muito. O que ajuda é uma análise mais criteriosa a respeito dos fatos que estão acontecendo, com o objetivo de fazer o que a Angélica trouxe, calcular o lucro. Porque investimento se faz com o lucro. Isso é muito importante, está claro para os empresários. Agora é interessante, Bruno, porque esse conceito eu gostaria de dividir com você que está nos acompanhando, que fluxo de caixa, eu acho que é um conceito bastante difundido, até para leigos, até para você que eventualmente ainda não tem uma empresa formalizada, mas o controle de resultados que o André destacou, eu acho que é fundamental. Você concorda que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a maioria absoluta do empresário, independentemente do tamanho da empresa dele, deixa um pouquinho de lado esse controle de resultados, que é muito focado no fluxo de caixa? Muitos eles acabam se envolvendo apenas com a atividade fim, apenas ali com a venda, ou até mesmo com outras áreas, e acabam deixando o financeiro.
E no fim das contas, o financeiro é que vai dizer se a tua empresa realmente é uma empresa saudável, se ela tem ali quais são os gargalos, né? E é tudo isso com relação ao financeiro. Então, se você hoje não tem esse domínio, se você não tem hoje essa competência, existem consultores, existem planejadores que podem te auxiliar nesse processo. E hoje um dos grandes parceiros também do empresário, do pequeno empreendedor, é o Sebrae. Sim. Então a gente encontra lá no site do próprio Sebrae um fluxo que você consegue fazer uma planilha. Se você não sabe, existe um consultor para te auxiliar nessa questão. E muitas vezes você, empresário, assim como eu pego pessoas físicas, elas não querem parar esse tempo para olhar para os números. Mas existem hoje profissionais que não precisam ser funcionários da tua empresa, não precisam estar na sua carga ali de funcionários, mas que eles vão te ajudar nessa questão de olhar os números e, mais do que olhar, racionalidade, analisar e te trazer clareza sobre qual é a real situação da sua empresa. Bruna? Eu tenho uma dúvida. Serve para a pessoa física e também para a empresa. É uma dúvida, talvez pode ser pessoal. Vamos dizer que eu tenho um lucro ou sobre um dinheiro do meu salário. Quanto que eu devo usar um percentual? Tem algum percentual que eu posso utilizar para fazer o investimento? Ou tem um número X que eu tenho que dar todo mês para poder investir? Como é que eu faço? Eu sugiro normalmente o seguinte: depende do momento em que está o seu negócio. Então, eu tenho um lucro, consegui medir o meu lucro. Normalmente, no começo da vida do negócio, eu investiria, para fazer investimento com esse lucro, eu usaria a maior parte desse lucro, eu dividiria em 3, por exemplo. 2 partes para investimento e uma parte para guardar, para capital de giro, outro tipo de investimento. Pronto. Mais para frente, a empresa já pegou ali um ritmo, já está mais sólida, mais segura, eu posso dividir pela metade. Eu vou reinvestir metade do meu lucro, a outra metade eu vou guardar ou fazer outra coisa. Não precisa ir necessariamente para investimentos da empresa. Mais para frente ainda, né, voando já, já madura, eu posso usar uma parte menor para reinvestimento e uma parte maior para outras coisas. Então eu costumo dividir em 3, pode ser em 3 partes ou em 4 partes, e distribuo essas partes em função do momento em que a empresa está. Ela é que pede mais ou menos investimento em função das minhas estratégias. Então, mais um comentário ali. Claro. A gente não toma decisões importantes como essas de investimento, como usar o lucro e até medir o lucro, olhando para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, as decisões que os empresários tomam, normalmente, olhando para ele, paga depois, paga agora, cobra do cliente, não estou sem grana. Negocia. Tal. Aí, enfim, negocia. Então, não são decisões estratégicas. São decisões importantíssimas, mas não são decisões estratégicas. As decisões estratégicas a gente toma olhando para resultado, lucro, margem de contribuição, necessidade de capital de giro, política de prazos. Angélica? Perfeito a colocação do André. E a gente não tem uma receita de bolo. A gente não tem assim, hoje a gente vai falar que você vai despender 10% do seu lucro para investimento. Não, a gente tem que entender o momento da empresa. E aí o André foi muito assertivo na sua fala, porque depende da maturidade dessa empresa. Então, eu posso sim investir em ativos financeiros também, mas às vezes é um momento de reinvestimento na própria empresa. Às vezes é um momento de reinvestimento em educar o sócio, educar o CPF atrás desse CNPJ, porque é ele que vai tomar as decisões. Então, nós precisamos sim pensar em investimentos, mas olhar cada empresa e cada pessoa física é um ser individual que a gente precisa analisar e não só friamente falar 10%, 20%, 30%, depende realmente de cada empresa. Estratégias para um futuro financeiro sólido, quem está nos ajudando a entender a importância desse tema e, obviamente, nos mostrando caminhos, André Weber e a Angélica Lessa. Angélica, deixa eu explorar um pouquinho, porque no início eu frisei que essa sua frase, quase um mantra, nos chamou a atenção, né? Dinheiro não se guarda, se multiplica. Por quê?
Exatamente. Muitas pessoas acreditam que ter dinheiro e deixar o dinheiro em casa ou até mesmo deixar o dinheiro numa poupança é fazer investimento. E isso não é real, porque hoje a gente tem um grande inimigo dos empresários e das pessoas físicas, que é a inflação. Então você imagina que hoje R$100 ele compra determinado produto. Daqui um ano, provavelmente, você vai ter que ter um valor maior do que R$100 para a compra desse mesmo produto. Então, quando você aloca o seu recurso em casa, e isso não é uma coisa ultrapassada, muitas pessoas acabam deixando o dinheiro em casa ou até mesmo na poupança, imaginando que estão fazendo investimento, que estão guardando, mas o poder de compra dessa pessoa é corrompido anualmente. Então imagine que hoje você compra esse copo por R$100, se a gente tem uma inflação de 4%, ano que vem esse copo vai custar R$104. Se o seu R$100 estiver em casa, você não vai conseguir comprar esse mesmo copo que você comprava em 2023. Então, se você poupa, é diferente de investimento. Investimento é você ativamente buscar um ativo consciente ou com a ajuda de um profissional para direcionar de acordo com o seu perfil individual de investidor, e ele vai direcionar o melhor produto para você. E novamente, não tem receita de bolo. Você vai precisar buscar conhecimento, buscar um profissional para adequar o seu perfil de investidor para aquele investimento. Ô Bruno, já falamos aqui. Conhecimento, planejamento, consultores especializados. O André frisou muito olhar o conceito do resultado, não ficar preso ao conceito do fluxo de caixa. Mas André, camarada, o empresário olhou, não está dando lucro. Não tem sentido. Nesse momento, é um momento dolorido. Fechamos 2023, não está dando lucro, o que fazer? Pois é, essa é a tristeza, né? A grande dificuldade dos empresários. O não dar lucro é preocupante demais, né? Porque quando a gente calcula o resultado e ele está negativo, todas as análises deverão ser feitas ali. E, assim, a princípio, né? Primeira coisa que as pessoas pensam, meu preço está errado. Tá, pode estar errado, mas em geral, as empresas naturalmente praticam o preço de mercado. Elas são forçadas, entre aspas, né, a praticar o preço de mercado. Normalmente não é esse o problema. Então, se não é do lado da receita, preço, quantidade vendida, ela é pelos custos, né? E aí a análise tem que ser extremamente criteriosa, categorizando os tipos de custos que eu tenho, né? Tem uns que são variáveis e aí depende, esses são os mais difíceis da gente controlar, diminuir, e os custos fixos. Agora, uma coisa que tem que ser analisada é se a pessoa puder investir, se a pessoa ainda puder investir olhando lá para frente, diante de agora um resultado negativo, a gente tem praticamente dois tipos de investimento. Um, que é o investimento que pode aumentar ainda o seu custo, e aí você espera vender bastante para, por exemplo, a empresa comprou um carro, ela vai aumentar o custo de combustível, mão de obra, pessoas para dirigir o carro, manutenção, mas eu espero vender bastante mais ao ponto de compensar esse investimento valer a pena. Mas também tem outros tipos de investimento, normalmente os investimentos em inovação, tecnologia, principalmente qualquer tipo de inovação, onde eu consigo reduzir o meu custo. Eu compro um equipamento que vai aumentar muito a eficiência da minha produção, do meu trabalho. Talvez eu possa ter menos pessoas trabalhando e agora o meu custo é só com água ou só com energia, diminui. Então o investimento em inovação, normalmente ele diminui custo no futuro. Então essa análise é muito importante. Que tipo de investimento eu estou fazendo? É um investimento que vai me gerar mais custo e eu espero vender bem mais? Ou não, é um investimento que vai me reduzir os custos e eu espero também vender mais. Bruna, o tema é maravilhoso, fascinante, mas um reloginho passa rápido. Qual a última pergunta, por favor? Cara, essa pergunta, assim, eu tava percebendo vocês falando, e aí me veio a sensação de que a finanças é muito relacionada ao estado emocional das pessoas. Então eu gostaria de uma dica, né, final de vocês. Como um empreendedor e um empresário, ele pode ter essa rodada de chave
para mudar essa mentalidade e perceber que a finanças não é só a parte técnica, mas é uma coisa interna, né? Eu posso estar errada, mas pelo menos foi o que eu entendi na nossa conversa. Exatamente, Bruna. A finanças, investimentos, dinheiro tem muito a ver com o seu mindset, que é a sua mentalidade. Muitas vezes a gente é formada, essa mentalidade é formada por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos professores e pelos padres, pelos P's da sociedade. E às vezes o mindset que foi colocado lá na sua mentalidade foi que dinheiro é muito difícil, que dinheiro não é capim. Quantas vezes minha mãe falava, meu dinheiro não é capim, o dinheiro é muito difícil, então você fica com dificuldade até de cobrar, porque você acredita que é muito difícil ganhar dinheiro, e na hora de você cobrar a sua consultoria ou colocar um preço no seu produto, você acaba não fazendo cálculos para saber realmente o quanto você precisaria cobrar, e você só está atrelado àquele mindset de que dinheiro é muito difícil, e você acaba diminuindo o valor daquilo que você está entregando. Então, ressignificar essas crenças que nos limitam, elas vão fazer toda a diferença na vida da pessoa física e da pessoa jurídica. E como fazer isso? Buscando educar-se, ressignificando essas crenças que nos limitam. Porque as pessoas têm medo de falar de dinheiro, têm medo de analisar os seus custos. Às vezes as pessoas físicas estão endividadas, elas não querem pegar uma planilha para saber o real resultado disso tudo. Mas tendo a clareza dos seus números, que você vai conseguir tomar ação e muitas vezes fazer aí uma parceria ou buscar um consultor, alguém especialista para ajudar você a sair do seu ponto A para o seu destino final, que nós sempre almejamos ser um sucesso. Tomara, André. Legal. Angélica, legal demais isso que você trouxe. Eu acho que tem uma coisa que ajuda bastante a vencer esses medos e várias coisas, dar uma propulsão assim, para a pessoa agir, que é a relevância dos objetivos do empresário. Então, é importante estabelecer meta, fundamental, mas às vezes o empresário estabelece um objetivo, uma meta focada no dinheiro em si, e o dinheiro em si pode não ser o que emociona ele, o que é mais relevante. O propósito da empresa, o que ele vai gerar no futuro em termos de valores, pode ser a chave dessa virada. Porque quando o que vai ser gerado, quando os seus objetivos são relevantes, tocam o seu coração, várias barreiras dessas ficam invisíveis e somem, na verdade. Então, a atitude, o comportamento, o rigor no controle, buscar a assessoria de um consultor, tudo isso requer objetivos extremamente relevantes, significativos para o empresário. Quando o empresário está focado, consegue estabelecer objetivos que mexem com ele, nas emoções dele, não objetivos frios, eu quero juntar tanto de dinheiro até tal dia, talvez isso não toque o teu coração, mas ter construído um outro restaurante, Sim. ter aberto uma outra filial da sua empresa, ter lançado um novo produto de tecnologia, é muito mais relevante. Propósito, né? O propósito, do que propriamente o dinheiro. Sem dinheiro ele não vai conseguir fazer nada disso, é um meio pelo qual. Mas geralmente o que emociona, o que gera essa relevância, são coisas mais humanas, mais subjetivas. Sem isso, tudo é muito mais difícil. Muito mais difícil. André, muito obrigado pela participação, privilégio estar aqui, sucesso, parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, Angélica, um prazer recebê-la. Obrigada, aqui. a satisfação é minha. Bruna, esses e os outros conteúdos estarão aonde? No sebrainova.com.br. sebrainova.com.br. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Prazer tê-lo como ouvinte e telespectador. Tchau, tchau.